Isso durante o dia. Estou preocupado porque eu não posso aceitar que aquilo aconteça com o meu filho, com a minha filha. É uma preocupação, você está com medo daquilo. Aí você liga novamente. É um perigo para você. O que tanto você não quer que aconteça, acaba sendo um perigo. E aí você liga, irmãos, durante 24 horas, ou melhor, 12 ali, em média, que a gente está acordado. Se nós pegarmos todos os dias e ficarmos ligando e desligando, acionando aquele botão, vocês não concordam que vai ter uma hora que aquele liquidificador ou vai pifar ou vai ligar sozinho? Esse pifar e ligar sozinho são os problemas de ansiedade. Ficou claro isso? São os problemas que começam a ocorrer. A gente vai poder ver que aquele corpo, quando ele passa mal e chega para poder se tratar, ele já tem um histórico nesse sentido. Qual sentido? Ele já vem vindo, apertando e desligando o seu botão frente ao perigo, e muitos dos perigos que ele mesmo coloca para si. Há pessoas que elas não conseguem viver sem colocar o corpo dela dentro de preocupações. Há corpos que se acostumam com a preocupação. Irmãos, eu não estou dizendo que nós não vivemos no mundo que nós não temos com que nos preocupar. Não é isso. O que eu estou querendo tentar trazer para os irmãos aqui é como o nosso organismo funciona. E quem está dando conselho para que a gente possa confiar mais e deixar de se preocupar menos, não sou eu, é Jesus nesse texto aqui. Aonde ele coloca, aonde a própria palavra de Deus diz que nós possamos lançar sobre Deus as nossas ansiedades. Porque certamente Ele tem para mim e para vocês uma vida aqui na terra dentro desse sentido de não tanto sofrimento, de não tantas doenças, a ponto de podermos chegar a pessoas com suicídios, porque são pessoas muito preocupadas, pessoas dentro de um contexto grande com ansiedade. E a palavra de Deus, ela tem a resposta para tudo. A palavra de Deus, ela nos coloca para poder dizer assim: olha, sei que o seu coração está preocupado, porque se pararmos para pensar, nós vivemos aqui para se defender todo o tempo. Nós queremos nos defender de abrir o armário da nossa casa e não ter comida. A gente quer se defender daquilo, a gente quer que abra e tenha comida. A gente quer se defender os nossos de que algum mal aconteça com a gente. Então, se a gente parar para pensar, nós vivemos para poder se defender. Nós iniciamos o culto porque queremos nos defender de que não seja um bom culto a Deus, que tudo seja organizado, direito de coração. Então, todo o tempo a gente zela. Mas precisamos entender, amados, que com todo o zelo que nós temos na nossa vida, haverá momentos que nós não vamos conseguir que as coisas saiam da maneira como nós planejamos. Nós precisamos entender isso. Mesmo com a nossa dor, nós precisamos entender que existem limites e limitações. Nós precisamos entender que as nossas preocupações, elas significam que nós estamos colocando o nosso corpo no estado de alerta todo o tempo. Imagine, haverá uma hora em que nós estaremos em casa, assistindo a televisão, e o nosso coração vai começar a acelerar, e alguém irá nos levar ao hospital, e depois que nós fizermos o exame, nós veremos que não temos nada, e aí o médico vai dizer para a gente: olha, parece que você está com uma questão de ansiedade, procure um profissional para que você possa se cuidar. E o que eu tento colocar aqui é que não se tem como viver nesse mundo sem a preocupação. Mas é engraçado, Jesus, ele nos dá a resposta para tudo, porque quando ele chega e diz que nós teremos aflições aqui, ele, no bom sentido da palavra, ele não larga essa palavra uma bomba e deixa a gente sem uma resposta. Ele diz para que a gente possa executar o bom ânimo. Amado, peça a Deus para que você possa descobrir qual é e qual seja o seu bom ânimo nas suas aflições.
Nós precisamos, num momento como oração dessa, eu também penso muito assim, pastor. Você tem um momento que não pode sair dos cultos da nossa igreja, ao meu ver, tá? É um momento como esse, que é um momento de oração, de nós podermos estar ali verbalizando e falando para Deus aquilo que nós estamos sentindo. Porque quando nós não verbalizamos para Deus, nosso coração ele fica angustiado. E a todos que se foram pelo suicídio, eram corações muito angustiados. E o que será que eles deixaram de fazer quando eles estavam angustiados? Eu gostaria que 3 irmãos me ajudassem aqui. Vamos abrir um irmão aqui dessa área. Me ajuda aqui. Salmo 120, versículo 1. Encontrou? Levanta e lê para a gente aqui. Salmo 120, versículo 1. Um outro irmão aqui, das duas alas do meio, se achar Salmo 55, leia para mim o 16 e 17, aqui dessa ala aqui, por favor. Salmo 55, 16 e 17. Os amigos aqui dessa ala da minha direita, Salmos 86, versículo 7. Quem achar, levanta, por favor. E aí, antes da gente começar a leitura, vamos ouvir aqui, irmã. Salmo 120, versículo 1. Quando estive aflito, pedi ajuda a Deus, o Senhor, e Ele me respondeu: ó Senhor, livra-me dos mentirosos e dos falsos. Amém. Salmo, obrigado, irmã. Salmos 55, 16 e 17. Mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. De tarde, de manhã e ao meio-dia, me queixarei e me lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz. Amém. Obrigado, minha irmã. Salmos 86, versículo 7. Quem achar? No dia da minha angústia, clamarei a ti, pois me responderás. Amém. Amados, a palavra de Deus, ela nos diz uma coisa muito importante, que salvaria muitas vidas se nós colocássemos em prática. Você sabe por que existe angústia? A angústia, ela é um estado em que o nosso corpo ele chega para que a gente possa verbalizar obrigatoriamente o que a gente está sentindo. Por isso, quando a gente pesquisa sobre os versículos que têm as palavras angústia, a gente vai ver que o salmista, ele colocou dentro de um contexto de ser ouvido, dentro de um contexto de que na minha angústia alguém me ouviu. E amados, se ele foi ouvido, é porque ele verbalizou. Se ele foi ouvido, é porque ele falou. Se ele foi ouvido, é porque naquele momento ele pôde entender que ele precisava desse lugar, desse espaço. Amados, estamos aqui versando sobre o Setembro Amarelo, e eu quero dizer para vocês da importância que precisamos, no momento em que o nosso corpo se angustiar, de podermos falar. Os irmãos que também conhecem da psicologia sabem do que eu estou dizendo. O transtorno bipolar, por exemplo, quantas pessoas seguem e se suicidam, mas o que acontece com eles é porque eles são envolvidos com grandes angústias. E o nosso corpo, quando está angustiado, é como se fosse assim, uma mão amiga atrás da gente, dizendo assim: o seu corpo já se angustiou. Procure então o seu pastor no gabinete para poder conversar. Procure seu esposo para conversar. Procure sua esposa para conversar. Procure um profissional para conversar. Procure seu amigo para conversar. Procure sua amiga para conversar. É isso que a angústia ela traz para a gente. É a gente poder olhar e ver que quem está dizendo isso não é o Júlio. Quem está dizendo aqui é a palavra de Deus, com os 3 textos que nós lemos aqui, aonde o salmista ele fala da sua dor, aonde ele fala da sua angústia, mas dentro de um contexto de que ele foi ouvido, dentro de um contexto de que ele foi abraçado, dentro de um contexto que ele foi acolhido. As nossas angústias não podem
permanecer no nosso corpo. Amém? Amém. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado. A sua angústia, não permita que a sua angústia faça morada no seu corpo. Diga isso, diga para si. Não permita que a angústia ela faça morada no seu corpo. A angústia ela chega com esse propósito, para que a gente possa verbalizar. E nós sabemos o quanto é importante a verbalização. Está aqui. Não precisa de Freud, não precisa de outros teóricos. Aqui Jesus ele já nos ensina. Certa vez ele chega do cego de Jericó. O cego de Jericó sabia, irmãos, que Jesus estaria passando por ali. Ele era cego, mas ouvia maravilhosamente bem. Quem é cego potencializa muito o ouvido. Ele ouviu alguém dizer: Jesus vai estar passando por aqui. Jesus passou. Ele foi, eu imagino o quanto que ele queria se defender de qual cenário? De Jesus passar e ele não conseguir ter a oportunidade. Certamente ele teve taquicardia, certamente ele teve todas as questões do estado de alerta. Tanto que a Bíblia diz que ele começa a gritar de uma forma muito forte, decisiva. Jesus manda chamar aquele homem. Jesus ele nos prova ali a importância de verbalizar. Ele nos prova ali a importância da gente ter um canal, da gente entender que nós não estamos aqui para segurar nada sozinho, de que quando nós procuramos alguém, nós estamos contribuindo com o reino, podendo disseminar o amor. Quando falece alguém, nós nos unimos quando falece alguém, mas nós não precisamos exercitar esse amor somente quando há o falecimento. Nós podemos exercitar quando nós procuramos alguém, quando nós falamos do que estamos sentindo, quando nós verbalizamos, quando nós não deixamos ficar no nosso corpo aquilo que não é para ficar. Porque a angústia, quando petrificada em nosso organismo, ela não vem com uma função de aparecer e me causa uma grande estranheza. Se é algo que é para ser multiplicado verbalmente, para ser colocado para fora, fico preocupado, porque corpos tão angustiados que se guardam, as células começam a se multiplicar. Se nós queremos verbalizar conteúdo, é porque nós vamos multiplicar conteúdo, assim como o salmista diz que ele se colocou. Ele multiplicou, ele pôde verbalizar, talvez horas com Deus, talvez horas com quem ele tinha confiança. E aí, quando nós pegamos a angústia e guardamos como um presente, num corpo que não é para estar, por isso que percebemos também quantas doenças têm se instalado no nosso corpo. E uma delas, embora não gostamos de falar o nome, mas o câncer, ele nada mais é que uma grande multiplicação ali da questão celular. Alguém, alguma figura que está querendo aparecer, alguém que estava contido precisando seguir, e por algum momento, e muitas das vezes por causa de capricho nosso, ou de vergonha, ou de despreparação, porque nós ficamos com medo de poder dizer: eu não consigo ir à padaria da minha rua comprar um pão. E você acha que como é que um corpo desse se sente se o irmão ou a irmã não zelar por essa dor e dizer: você está com uma grande frescura, você precisa orar mais, você precisa rezar, você precisa ir aos cultos, você precisa ir à igreja, você precisa. Irmãos, é tempo da gente acolher, ainda que a gente possa ter um pensamento diferente sobre aquilo. Existem sim pessoas que chegam ao nível de não conseguirem nem se levantar da sua cama, quiçá ir à farmácia, quiçá ir à padaria. E como nós podemos ajudar essas pessoas? O que Jesus ele nos orienta? Deixo novamente aqui, Mateus 6, versículo 34. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã. Ou seja, aquilo que você e eu estamos chamando de perigo, Jesus diz: olha, não há problema de você chamar e colocar como perigo, não.
Mas não precisa ficar acionando o seu corpo para se defender disso, porque eu é quem estou sendo acionado para poder te defender disso. Coloque aquilo que tem te preocupado na minha mão, coloque aquilo que tem te preocupado no meu altar. Acredite que eu estou permitindo processos. Às vezes nós queremos ajudar, temos um coração bom, e às vezes sem querer, nós estamos impedindo o processo das vidas das pessoas. Jesus ele chega e diz: pois o amanhã trará o seu cuidado, basta ao dia o seu próprio mal. Ele chega para o cego de Jericó, sabendo, porque Jesus tudo ele sabia. E ele chega para o cego de Jericó, ciente que aquele homem só queria ver. E ele faz uma pergunta que, se fosse feita hoje, da maneira como nós estamos, iam chamar de uma imbecilidade de Cristo. E ele chega e diz: o que você quer que eu te faça? Um homem, Jesus, que já sabia tudo o que se passava, mas ele quis mostrar para a gente, hoje, em 2023, a importância da gente verbalizar aquilo que a gente está sentindo, a importância da gente poder colocar a nossa dor, colocar o nosso medo. Nós, os filhos, precisamos, pai, precisamos, mãe, que vocês nos ensinem não só a ser fortes, mas que temos medo também. Mas quando vocês nos ensinarem que temos medo, não podemos terminar o ponto só aí. Precisamos saber que temos medos para ter dependência de Deus. Nós precisamos dar a continuidade dessa história. E para aqueles que seguiram em suicídio, eles quiseram, dentro da sua autoridade, dizer: eu tenho medo, e ponto. Temos medo, e aí o que vamos fazer com ele? A palavra de Deus diz aqui, um versículo que eu acho maravilhoso, maravilhoso. Então a gente finda podendo aqui ter chegado, espero em Deus, ao objetivo de saber que há esperança quando nós estamos na presença de Deus, de podermos entender que somos ovelhas, somos dóceis, indefesos, não reagimos muitas das vezes contra os predadores, temos uma visão periférica, temos dificuldades de olhar para frente. Isso falou muito ao meu coração, que quando o salmista ele nos compara às ovelhas, o que mais nós ouvimos aí de podcast, de palestras, de mensagens, é que temos que seguir em frente. E eu fico pensando que o salmista escolheu falar das ovelhas, porque em 2023 e nos tempos atuais, nós, a humanidade, como nós estamos com dificuldade de olhar para frente como aquelas ovelhas, de seguir em frente, e queremos apenas assim ficar com a nossa visão da direita, da esquerda, supervalorizando os problemas. Às vezes nós achamos que somente as coisas ruins acontecem com a gente. Nós precisamos ver se estamos apenas olhando para aquilo que é ruim. É como aquele que quer sair do vício do cigarro. Se ele fuma 20 por dia e chegar no dia seguinte em que ele fumou 19, precisamos dar honra a essa pessoa. Precisamos dizer que ela está seguindo, que ela está vencendo. Talvez aqui cada um de nós também temos o nosso mal, aquilo que nós estamos todo dia tendo que passar por cima dele, tendo que seguir. Eu digo para você, querido, o nosso pastor Jesus, ele é aquele que estará conosco para poder nos guardar. Ansiedade e angústia dentro do suicídio foram os dois pontos que eu senti no coração de trazer. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Gostaria que nesse momento
não só os que estão sentados, mas a mim e a todos que estão aqui no altar, a gente possa refletir. Jesus, ele chorou. E aí eu me pergunto, por que a gente que é homem tem tanta dificuldade de chorar? Se Jesus, ele chorou. Se Jesus, ele nos ensina a verbalizar, a puxar um assunto, a acolher. Por que a gente tem tanta resistência de se cuidar? Qual foi a última vez, meu amado e minha amada, que você fez um check-up para você? Como é que está o seu corpo? É sempre discussão quando a sua mãe e seu pai te pedem para você tomar o remédio que você tem que tomar. Você ainda nem fez o check-up, nem está no remédio, ou não está em outra forma de tratamento, mas você tem passado os seus dias triste, mal. Eu sei que Deus, ele conhece os mais profundos dos seus sentimentos, mas ele conhecia do cego de Jericó também, mas ele pediu o cego de Jericó para se pronunciar. Ele pediu o cego de Jericó para dizer o que ele estava sentindo. E nesse momento eu gostaria de em Deus poder fazer uma oração pelas vidas que têm sentido e sofrido emocionalmente, têm vivido questões com ansiedade, seu corpo tem sofrido, tem tido dificuldades até para poder vir aqui, se levantar. Eu gostaria de orar por você, e a igreja, eu gostaria que orasse, porque as questões emocionais ainda dão vergonha para muitos de nós. E eu não queria ninguém constrangido, achando que se eu levantar a minha mão e pedir essa oração, os irmãos vão achar que eu não estou bem emocionalmente. Não tenha vergonha daquilo que está acontecendo com você, para que você também possa ver a glória de Deus. O que acontece com a gente não é para os outros terem pena, mas para que os outros possam ver em nós daquilo que Deus pode fazer conosco, de que possamos ser testemunhos vivos nas vidas de muitas pessoas. Se você tem sofrido as questões com ansiedade, a igreja está orando, levanta sua mão, não te constranger não, só quero orar por você. Deus te abençoe, te abençoe, te abençoe, te abençoe, te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Júlio, eu não tenho conseguido dormir, não tenho paz para dormir. Você é essa pessoa, eu quero orar por você também. Se for mesmo, levante a sua mão. Eu só quero orar por você, pedir, obrigado, Senhor. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Para que você possa, a partir de hoje, em Deus, viver o sono dos justos. Amém. Dentro do seu quarto, dentro da sua casa. Senhor, tenho me sentido tão sozinho, tenho tido maus pensamentos, eu estou preocupado com tantas coisas, eu tenho colocado tanto o meu corpo no estado de alerta, porque eu me agito com tudo me preocupa, tudo tem que ser do jeito que eu quero, tem que ser do controle que eu acho. Me ajuda, porque eu estou aprendendo nessa manhã, que se eu continuar assim, eu sempre vou estar ligando o botão para o meu corpo, daqui a pouco ele vai se perturbar, ele vai pifar. Não quero isso, Senhor. Repreenda isso. Então me ajude a ser menos controlador, me ajude a ser mais humilde com as minhas questões. A igreja está orando, é forte, mas eu gostaria que você, essa pessoa, levanta a sua mão, eu quero orar por você. É tempo, coloque-se diante do Senhor, Ele está te ouvindo, Ele está me ouvindo. Eu tenho dificuldade, eu não faço por mal, mas eu acho que eu quero controlar tudo. Isso tem me feito muito mal a mim, a minha família, o meu trabalho. Eu não quero que as questões emocionais me perturbem a minha vida social. Eu sou uma pessoa boa. Você é essa pessoa, eu quero orar por você em tal dia. Levanta a sua mão, no nome do Senhor. Deus te abençoe. Levanta a sua mão. Eu não vou insistir muito.
se levantaram, que nós vamos fazer aqui uma oração pela nossa vida emocional. Venham, meus irmãos, não para o júri, mas é para Deus. Ainda que os bancos fiquem vazios e a gente se aperte aqui, se você tem tido questões emocionais, se você tem tido pensamentos de morte, se você tem sentido nada, se você acha que somente as pessoas aqui são abençoadas e você não, se você chega nessa manhã com a sua estima abaixo dos seus pés, se você não tem dormido, se você gosta tanto do seu quarto, mas hoje o seu quarto ele virou um lugar de muita opressão para você, nós vamos orar juntos aqui. Não é a oração do júri que é melhor, nós vamos aqui potencializar isso. Deus, Ele quer cuidar da nossa vida emocional. Vamos nos colocar de pé, igreja. Coloca a mão no seu coração. Homens, essa palavra eu quero deixar para vocês. E falo em memória do meu comandante Eduardo, um homem cristão, um homem que com seu desespero, homens, cuide da saúde de vocês. Aprendamos com as mulheres. O que está matando a gente, os homens, não são as doenças, mas a resistência que a gente tem dentro da nossa vida, de achar que nós só iremos cuidar da nossa saúde quando o bicho pegar. E em memória ao meu comandante, que tinha por ele tanto carinho, um homem que aconselhava a gente, ele não deixou de ser o meu comandante, mas ele seguiu. Vamos cuidar da nossa vida emocional, irmãos. Põe a mão no seu coração. Senhor Jesus,